Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série A Vida Como Ela É, no treinamento esportivo. E hoje a gente vai falar com o Erivelto Anastácio. Ele foi meu aluno de graduação, sempre muito brilhante. E hoje, além de professor, é um atleta de vela, ou para os mais antigos, o iatismo, né? Então, Erivelto, fala pra gente qual é a classe que você participa da vela e quais as competições aí estão previstas para esse ano. Então acredito que entre os treinamentos você deva estar treinando para essas competições. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Erivelto, né? Eu sou hoje professor de Educação Física e atleta também, né? Como o professor Lucas mencionou. E eu sou um grande admirador do professor porque fui aluno dele e até hoje me sinto como pupilo, né? Seguindo seus aprendizados, essas coisas que nunca nos deixam, né? Bom, eu sou velejador desde 2014. Velejo de várias classes diferentes, porém a que eu participo das competições é a classe 2.4. É um barco bem técnico, né? É um barco com um nível altíssimo nas disputas mundiais, né? Tem algumas competições pela frente. Atualmente as mais importantes são a regional do DF, né? O Campeonato Brasileiro e o Mundial que vai ter agora na Holanda em agosto de 2023. Né? Então a gente tem o Mundial esse ano. É uma competição extremamente importante, ela conta muito para o ranking mundial. Né? O ranking hoje eu estou atualmente como sétimo e procuro estar ou me mantendo ou subindo, né? Mais nesse ranking. Pelo menos é o mínimo se manter. Então a gente treina praticamente quase todos os dias, né? Tem alguns dias que eu estou dando aula também, dando treino, porque eu sou técnico para criança, mas nesse meio tempo de não estar dando aula, estou treinando, né? E os treinos são diários e sempre que tem alguma competição também, mesmo não sendo na classe que eu estou competindo, eu estou participando para poder estar ali pegando mais preparação, é como se fosse um cara que corre uma maratona, correr ali 10 mil, 5 mil, para poder também estar se preparando de alguma forma. Bacana, Erivelto. Então, conta pra gente quais são as capacidades físicas que você acredita serem importantes, né, para a modalidade e também as habilidades técnicas por que não, as habilidades cognitivas importantes para a modalidade. Bom, a vela ela é um esporte bem peculiar, é um pouco diferente dos esportes que a gente está acostumado a acompanhar. Ela tem algumas características bem, bem singulares. As capacidades físicas dependem muito da classe que o velejador está competindo. Então tem classes que você tem que ter uma alta capacidade física, às vezes até um peso elevado, né? Para fazer o contrapeso no barco, a score. Existem algumas classes que ele exige que o atleta seja mais pesado, né? Em sua grande maioria, o atleta tem que ter um bom condicionamento físico, né? Porque as competições são longas ali, então a gente tem previsão de geralmente 2 a 3 até 4 regatas por dia durante uma competição. E isso aí levando em média 3 horas e meia até 4 horas de prova, né? Juntando todas as provas do dia. E E a capacidade cognitiva do atleta é ele ter uma percepção muito aguçada, tá sempre observando as condições adversas, porque a gente não está somente sujeito aos nossos adversários dentro da raia, mas também às outras condições de vento, de maré, onda. Então a gente tem que ter uma percepção muito aguçada. Eu costumo falar para os meus alunos de vela
que o velejador ele tem que estar sempre um passo à frente, né? O que é um passo à frente? É sempre tentando prever o que pode acontecer e como ele vai se colocar perante aquela condição que pode aparecer. Então, é um esporte que trabalha muito cognitivo, né? A gente tem que estudar bastante. Geralmente, quando termina uma prova, a gente está sempre assistindo ela ali, de modo pelo tracking, que é um GPS que acompanha, ou assistindo algumas outras provas, vendo fotos, vendo vídeos de largada, para saber como melhorar nossa estratégia, como melhorar nosso posicionamento dentro da linha de largada, que é um dos fatores bem importantes na prova de uma regata, na prova da vela, né, que a gente fala. Então, é um esporte bem peculiar. As condições físicas têm que ser boas também, né? Você não tem uma especificidade ali de, tem que ser um cara com explosão, tem que ser um cara... Mas você tem que ter um bom condicionamento físico, uma boa resistência, boa isometria, porque você, dependendo da classe, você vai passar bastante tempo em isometria em algumas posições, né? Então, alguns pré-requisitos ela exige, né? E o cognitivo é essencial, porque é um esporte que trabalha bastante a percepção, a concentração do atleta, e essas coisas elas se completam dentro da prova. E conta pra gente, então, como é que é a frequência de treinamento, como é que é o dia a dia de treinamento entre dar aulas e treinar e focar para a competição? Você, além da vela em si, o trabalho técnico na água, né? Você faz mais algum trabalho de físico, um trabalho de força, um trabalho de mentalização, um trabalho que foque mais? Dá tempo para fazer isso? Conta pra gente um pouquinho da sua rotina. De um atleta, ela é constante. Ela, como qualquer outro esporte, a gente tá sempre treinando, né, o máximo possível. E o interessante da vela é que, beleza, a gente treina as partes específicas, mas o maior treinamento é estar dentro de uma competição. Então, parte desses treinamentos eles são feitos simulando uma prova, né? Então a gente monta uma raia mais ou menos parecida como é a raia da competição. É claro que se for em local diferente, por exemplo, a gente treinar no lago e a competição for no mar, às vezes a gente tem que se deslocar e fazer etapas de treino em algum local do Brasil, vamos dizer assim, pensando no Mundial, que seja mais próximo das condições de vento, de onda, de maré, que vai ter naquela região onde vai ser a competição. Hoje, como eu disse, eu sou o técnico da equipe esportiva de Optimist, que é o primeiro barco que a criança tem contato, e é uma classe mundialmente muito forte, essa classe infantil, né? Ela começa desde os 7, vai até os 15, ali tendo algumas variações em relação a peso, né, da criança e estatura também. E hoje eu tenho 3 atletas que competiram no Campeonato Brasileiro desse ano, né? E vão estar competindo também em competições nacionais. Então também estou bem focado neles e também não deixo de focar nos meus treinos. Atualmente eu dou treino para eles 3 vezes na semana. E é muito interessante de eu estar dando treino para eles que eu estou automaticamente observando condições e até mesmo comportamentos e, digamos, preparações deles, né? Como é feita a estratégia em cada um deles. A vela é diferente dos outros esportes, um exemplo do futebol, do vôlei, do basquete, que o treinador fica ali, né, na lateral da quadra, passando a instrução direta para o seu atleta. A vela não pode fazer isso. Então, o treinador, ele passa a instrução em terra, né, ali, ou através em água, antes da largada. Quando começa a prova, começa o procedimento de largada da vela, é zero comunicação com o seu atleta. Ele não pode se comunicar com o seu atleta, porque se ele se comunicar, ele pode desclassificar esse atleta, né?
esse atleta sofre um protesto e ele acaba sendo desclassificado daquela prova. E o treinador e o atleta pode até tomar um procedimento disciplinar. Então, o atleta ele está, de certa forma, sozinho ali na raia, no sentido de que ele tem que traçar a estratégia, a tática dele, e ele vai ter que trabalhar aquilo. Ótimo. E para finalizar, conta pra gente quais seriam os seus pontos fortes hoje do quesito físico, técnico, cognitivo, tático, se houver, e os pontos negativos, algo que você acredita que precisa melhorar na sua preparação para as competições que vêm. Conta pra gente. Bom, eu procuro estar sempre preparado fisicamente. Esses últimos 2 anos tive uma recuperação de lesão e tal. Preciso fazer a parte de fortalecimento de certas musculaturas, né? Então, acho que essa parte o ideal é se manter, né? Bem preparado para não ter nenhum tipo de lesão no qual vai te tirar de algumas competições. A parte, digamos, tática, ela é constante, você tem que estar sempre se preparando, sempre estudando, é uma coisa que você... É difícil você dizer que está preparado totalmente. Na vela a gente brinca que a gente nunca sabe tudo, né? Todo dia é um aprendizado novo. Então todo dia você vai pegar uma condição adversa, todo dia você vai pegar uma condição de vento diferente, uma condição de maré diferente, de raia diferente. Você vai velejar em locais diferentes, então isso é constante, você não para, né? O velejador ele tem que estar sempre, sempre, sempre se atualizando, seja ele de parte técnica, seja ele de parte física, de parte cognitiva, né? Um cara que para de se atualizar disso, ele começa a ficar mais para trás, né? Comparado aos outros atletas, né? Eu acho que meu ponto forte é a minha concentração, a dedicação. Eu sempre procuro ir para uma competição com a cabeça focada naquilo. Costumo dizer que quando eu entro para a água, a terra para mim não existe. Então eu não penso nada quando eu estou dentro da água, não penso em problemas que tem lá fora, não penso em nada. Literalmente eu esqueço que existe alguma vida fora da água e eu me entrego por inteiro ali naquela competição. O meu foco é estar ali dentro e fazer o meu melhor. Eu acho que essa é a minha característica principal, né, nos esportes que eu pratiquei e que eu pratico hoje, que o principal é a vela. Mas o meu forte é estar dentro daquilo ali, mergulhar de cabeça e só pensar naquilo ali naquele momento. Depois que acabou a prova, a gente pensa nas outras coisas, o que pode acontecer, o que aconteceu, ou se tem algum problema ou não. Então é uma coisa por vez e a coisa do momento é estar competindo, então é ela que vai ser a prioridade. Acho que os pontos para melhorar, talvez, controle de ansiedade, como todo atleta tem, dormir direito é um dos problemas que às vezes tem. Às vezes não consigo dormir no horário certo, tô sempre ali com a cabeça pensando em algo, né? Geralmente é um pouco de ansiedade de você estar ali pensando no que você pode resolver, tentando sempre estar um passo à frente. Mas eu reconheço que é uma coisa que a gente precisa melhorar bastante. O que difere hoje atletas de alto rendimento é o fator psicológico, é o fator preparatório. O físico deles são quase muito que equiparados, porém o psicológico da maioria dos atletas hoje é onde se precisa trabalhar bastante.